Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou neste mês a proposta de emenda à Constituição que prevê a autorização da coleta remunerada e comercializada do plasma sanguíneo, que é um dos componentes do sangue. A proposta de emenda à Constituição aprovada prevê que empresas privadas possam produzir e comercializar plasma. Mas alguns senadores consideraram que o texto também permite a remuneração pelo sangue coletado. O texto ainda precisa ser aprovado no plenário da Casa e pela Câmara dos Deputados para que comece a valer. O assunto tem gerado bastante polêmica. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, já criticou a proposta, também chamada como PEC do Plasma, afirmando que sua gestão trabalhará para que o sangue, abre aspas, não seja uma mercadoria, fecha aspas. Atualmente, o plasma doado no Brasil traz retorno na forma de acesso a medicamentos. A Hemobras, estatal responsável pelo processamento e distribuição de hemoderivados, é a única empresa autorizada a fazer isso no país. As entidades a favor da PEC do plasma apresentam diferentes argumentos. Um deles é de que a Hemobras não tem capacidade o suficiente para processamento do plasma, não produzindo hemoderivados o bastante. O Direto ao Ponto, desta vez, aborda com mais detalhes o que é o plasma e quais as implicações que a medida pode ter no Brasil, caso seja aprovada. O episódio é dividido em duas partes. Na primeira, o entrevistado é o chefe do serviço de hemoterapia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Léo Secchini. Em seguida, escutamos a análise da advogada e diretora jurídica do Instituto de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, Renata Abalém. Eu sou o Lucas Eliel e sejam bem-vindos a mais um episódio. Doutor, obrigado por aceitar participar do Direto ao Ponto e vou começar a nossa conversa te perguntando sobre o que é o plasma. O plasma, Lucas, é a parte do que a gente costuma chamar tecnicamente de sobrenadante do sangue. O sangue ele é composto por basicamente duas frações, uma delas que abrange as células nele contidas, né? Temos os glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, as plaquetas, né? E essas células elas estão em suspensão, elas estão dentro, então, de um líquido, né, que é boa parte água, mas que contém uma série de proteínas muitíssimo importantes para o nosso organismo, tá? Que é chamado de plasma. Tá? Então, o plasma ele é essa parte que mantém, em especial, a fluidez do sangue e transporta, então, uma série de proteínas aí importantes para diversos processos dentro do nosso organismo. Sim. E quais os cuidados necessários no manuseio de uma substância como essa? Nós precisamos ter um intenso cuidado e cautela, na realidade, não só com esse tipo de substância, mas tudo aquilo que é material biológico, no sentido de não torná-lo suscetível ou vulnerável à contaminação, pois, por ser um material biológico, ele pode, né, de alguma forma, ter a proliferação de algum micro-organismo que nele esteja contido, né? Isso no sentido de, obviamente, dar, né, prover o maior grau de segurança para quem dele vai fazer uso, né? Então, existe também um cuidado na esterilidade dos processos, né, nos quais são utilizados para a coleta desse produto, né? Também, obviamente, temos um cuidado especial em relação à triagem, né, do doador, seja ela clínica, na entrevista, seja ela sorológica, no momento da realização dos exames laboratoriais, no sentido também de prover ao paciente que dele vai fazer uso o maior e mais intenso grau de segurança. Como se dá o processo de coleta do plasma? O plasma ele é coletado, tá, a partir de doadores de sangue e, veja bem, né, no processo mais convencional, ele é coletado junto ao sangue, né, como um todo, e dele é fracionado, dele é retirado a camada do plasma,
né? E o plasma ele é congelado para fins de utilização assistencial, né? Então, no laboratório, hoje, pelo menos, né, no banco de sangue, ele não tem uma utilidade prática, mas na indústria farmacêutica, na indústria, né, na extração proteica, né, é possível dele retirar, então, algumas substâncias que são importantes também para uso clínico, né, como hemoglobina, como albumina humana, como fatores de coagulação, né, que são os itens mais importantes chamados de hemoderivados. Como o plasma é um material muito importante, a PEC que trata dele tem gerado bastante debate. Qual é a sua percepção sobre esse projeto? A PEC, me parece que ela esteja ainda em construção e talvez algumas salvaguardas ela deva ainda ter acrescidas a ela, no sentido de garantir que essa medida, que tem um intuito, me parece, né, louvável, que é de tentar abastecer o mercado brasileiro de produtos que hoje, de fato, né, estão em falta. Mas há várias questões ainda em aberto. Por exemplo, as doações de sangue, de onde é tirado o plasma, continuariam sendo de graça? Hoje, a Constituição proíbe a comercialização de órgãos e de sangue. Haja vista que houve uma redução importante na coleta e processamento desse produto durante o período da pandemia, e isso foi bastante crítico para o mercado, uma vez que muitos pacientes se utilizavam destes hemoderivados aí para conseguir fazer seu tratamento e, eventualmente, preservar, né, a sua vida, né? Então, hoje o mercado ele segue bastante desabastecido, existe um contingenciamento importante destes hemoderivados, sobretudo imunoglobulina humana, e, obviamente, que uma medida que tenha como objetivo fazer o abastecimento, né, reduzir essa escassez desses produtos no mercado deve ser vista, obviamente, com importância, com relevância. Contudo, obviamente, existem uma série de cautelas aí que se deve ter, e acredito que exista uma necessidade de uma ampla discussão, dado que a gente não pode se dar o luxo, por exemplo, hoje, né, de ter uma competição, por exemplo, entre mercados privados e públicos, no sentido de doação de sangue, uma vez que hoje, no sentido de doação de sangue, o Brasil já é um país que tem um percentual pequeno, frente ao que é recomendado pela OMS, de doadores, de cidadãos doadores de sangue. A Joyce vem doar sangue sempre que pode. O pessoal fica com medo e é bem tranquilo, não tem problema nenhum, é rapidinho. E a gente sai assim com uma sensação de ter ajudado a salvar uma vida, sabe? É muito bom. Hoje mais gente veio doar. É a primeira vez que você vem doar? Sim. Eu sempre procuro doar. Mas nem todo mundo faz o mesmo. O estoque de sangue está baixo em todo o país, o que pode resultar no cancelamento de cirurgias e tratamentos. Tu imaginas que numa situação como essa, a gente, além desse número a menor que já existe, esteja competindo de alguma forma com o mercado privado sobre esses doadores, né? Essas poucas pessoas, haja vista, né? 1,8% apenas dos brasileiros que doam sangue de forma reiterada, né? Então, existe uma preocupação sobre desabastecimento, talvez até dos próprios hemocomponentes, né? Então, assim, certamente existe uma necessidade de um regramento muito, 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 muito cauteloso em relação a como que vai se moldar esse tipo de regramento, né? E, obviamente, que se houver uma possibilidade de um retrocesso no processo de doação, eu acho que a gente talvez tenha que pautar isso de uma forma mais cautelosa, mais calma, né? E com mais serenidade, né? Sobre o assunto. Tá? Eu acho que essa é a minha opinião. Certo, doutor. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos acerca desse tema que tem gerado várias dúvidas. Perfeito. Muito obrigado. Agora ouvimos o parecer da advogada Renata Balém sobre as implicações jurídicas que permeiam a PEC do plasma. Ela se mostra temerária com a proposta.
Bom, eu entendo que essa PEC, ela correu muito rapidamente. É uma situação que a nossa Constituição, ela já proibia qualquer tipo de comercialização de órgãos humanos, inclusive sangue. Então, entendo que o toque de caixa que isso foi aprovado, isso pode trazer para nós perigosos enclaves, perigosas situações que nós ainda não temos como prever, justamente porque a discussão ela não foi a exaustão. E, evidentemente, que vai ser um negócio novo, inclusive um negócio para toda a América Latina, né? Nós começamos por aqui e, com certeza, vamos incentivar outros países também vizinhos a comercializarem. Então, eu vejo de forma muito temerosa o toque de caixa que foi aprovada essa PEC. Também vejo que a partir do momento em que alguns vão vender sangue, outros não vão doar sangue. E a população carente, nós sabemos, né? Nós sabemos que às vezes a população carente se reúne para receber sangue, fazem campanhas imensas. Eu penso, vou repetir, sabe? Eu penso muito temerário uma decisão dessa envergadura num curto espaço de tempo, sem que a população possa debater, sem que a gente possa trazer para todo o circo, né, da discussão, todos os atores que impactam e serão impactados nessa cadeia. Penso que é bem temerário. E até vou além. Talvez essas implicações éticas que a gente não consegue nem supor, elas vão aparecer no decorrer da regulamentação ou da não regulamentação, ou às vezes na deficiência da regulamentação, porque vai vir a PEC, depois vai vir a regulamentação, mas a gente não sabe a suficiência como é que essa regulamentação vai se comportar, né? Penso também que ainda é muito prematuro avaliar a extensão da possibilidade de comercialização para a iniciativa privada. Até porque, vou repetir mais uma vez, nós não estamos preparados para isso, para as implicações morais, para as implicações éticas, para as implicações mercadológicas disso, para quem vai ganhar, quem vai deixar de ganhar. Acho que essa decisão, ela não está no ponto de se decidir. Esse tema não está no ponto de se decidir. Esse tema ainda está na ebulição, então ele necessita ser extremamente debatido para que alcance o benefício, né, que se quer realmente para toda a população. Nós ficamos por aqui. Se gostou do Direto ao Ponto, confira outras edições que estão disponíveis no site do jornal, no YouTube ou aí no seu aplicativo de streaming favorito. Você pode receber pelo e-mail uma newsletter com os principais podcasts feitos pelo Correio do Povo. Basta se inscrever na nossa página. Esse Direto ao Ponto utilizou áudios de TV Senado, TV Cultura e Band, tendo produção, roteiro e apresentação de Lucas Eliel. Edição de Aleph Alencar, assistência de Tiago Basso, além da coordenação de Brenda Fernandes, Luiz Felipe Melo e Márcio Gomes. Obrigado por ter nos acompanhado e até a próxima.